Carolyn Nixon nasceu em 2 de maio de 1971, na cidade de Plattsburgh, localizada no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Ela era filha do casal Kate e Gary, que além dela tem mais 3 filhos, sendo eles uma menina chamada Lori e 2 meninos chamados Joseph e John. A família morava em All Sable Forks, uma pequena vila no condado de Wessex, em Nova York, que contava com um pouco mais de 2.000 habitantes. Carrie era uma menina muito inteligente e esforçada, cujas notas na escola eram sempre acima da média. Ela também gostava de esportes e foi arremessadora do time de softball no ensino médio. De acordo com pessoas próximas, Carrie tinha uma relação muito próxima com a família e muitas vezes eles se reuniam e saíam juntos para jogar boliche, algo que a garota adorava fazer. Na noite de 22 de junho de 1987, aproximadamente às 9h30 da noite, Carrie saiu e não voltou mais. Ela foi até uma loja de conveniência a cerca de 1,5 quarteirão de distância de sua casa para comprar um lanche. Após pegar o seu lanche, por volta das 9h55 da noite, ela foi direto para casa. No caminho, Carrie chegou a cumprimentar um vizinho, por volta das 10h05 da noite. Às 10h10, 5 minutos depois, um grupo de adolescentes desceu a mesma rua, mas Carrie não estava mais lá. De alguma forma, ela desapareceu nesse meio tempo de 5 minutos, desde o momento em que ela viu seu vizinho até o momento que os adolescentes desceram a rua. Ela estava a apenas 200 metros de sua casa. Na manhã seguinte, Kate foi até o quarto da filha e descobriu que Carrie não estava em sua cama. Seus pais ficaram desesperados e entraram em contato com a polícia, que em pouco tempo iniciou uma busca pela garota. No entanto, nenhum vestígio da garota foi encontrado. Era como se ela tivesse evaporado no ar. As autoridades, a família e amigos ficaram divididos sobre o que eles acreditavam que aconteceu com Carrie. Alguns acreditavam que ela foi levada por um estranho, enquanto outros acreditavam que ela havia fugido. Ela era muito próxima de sua família, como eu já mencionei. Não tinha problemas com sua vida em casa e não levou nenhum dinheiro ou pertences extras com ela, sugerindo que ela realmente havia sido levada por alguém. No entanto, uma amiga relatou que Carrie havia feito alguns comentários curiosos para ela um certo dia, alegando que quando ela completasse 18 anos, ela queria deixar a região em que morava e ir para o Havaí, Califórnia ou Flórida. Com o passar dos meses, as autoridades não conseguiram encontrar nenhuma pista de onde a garota poderia estar. Por conta disso, a investigação parou. A opinião de todos estava muito dividida sobre se Carrie havia fugido ou se deparado com um estranho pelo caminho. Foi quando, em novembro de 1987, a polícia do estado de Nova York recebeu uma carta anônima da cidade de Flint, no Michigan. Essa carta dizia que a garota estava na área de Eltalville, na Carolina do Sul. Sua família foi até a região mencionada na carta para averiguar, e lá eles aproveitaram para colocar vários cartazes de Carrie pelas ruas. A polícia e a família de Carrie ficaram chocados quando uma moradora local se apresentou, dizendo que ela havia falado com uma garota tímida que se chamava Carolyn Nixon. Alguns dias depois, uma mulher chamada Shirley Canipel, moradora de Eltalville, entrou em contato com a polícia depois que viu o cartaz a respeito do desaparecimento de Carrie em uma loja. Ela disse que encontrou Carrie durante o verão. Ela disse ainda ter certeza de que a garota era ela, por causa do seu cabelo, brincos e, claro, seu nome. Apesar disso, Schiller não conseguiu se lembrar de muitos detalhes do seu encontro com a garota. A pedido da polícia do estado de Nova York, ela foi submetida a uma sessão de hipnose, na tentativa de fazê-la lembrar de algo que pudesse ajudar a encontrar Carrie. Durante a sessão, ela se lembrou de uma garota ruiva que a apresentou a uma garota que se chamava Carrie Nixon. Carrie alegou que ela era de Nova York e estava hospedada pela região. Shirley disse que Carrie tinha 2 brincos e cabelos castanhos compridos, e aparentemente parecia uma menina muito tímida e com vergonha de falar com ela. Shirley já havia trabalhado em um grupo que lidava com fugitivos e disse ter certeza de que a garota que havia conhecido era uma fugitiva. As autoridades localizaram a garota ruiva, que Shirley disse que estava com Carrie no dia em que ela conheceu. No entanto, estranhamente, essa garota alegou ter um lapso de memória
e não se lembrou desses eventos que haviam ocorrido naquele dia. Depois de não encontrarem outros avistamentos confirmados de Cary, as investigações chegaram novamente a um beco sem saída. Mais tarde, outras testemunhas na área relataram ter visto uma garota que eles acreditavam ser Cary. Os investigadores chegaram a analisar mais de 70 avistamentos de Cary, mas eles não tinham certeza se ela ainda estava viva. Sua família só queria encontrá-la o mais rápido possível e ter certeza de que a garota estava bem. Existem teorias conflitantes sobre o que causou o desaparecimento da garota. Alguns acreditavam que ela desapareceu voluntariamente, como eu já mencionei, enquanto outros estavam convencidos de que ela tinha sido levada. Para a família da jovem, quem quer que tivesse a levado era alguém que Cary conhecia. O programa de TV chamado Mistérios Não Resolvidos, muito famoso nos Estados Unidos, fez um documentário a respeito do desaparecimento de Cary em 10 de maio de 1989. Curiosamente, após o episódio ser exibido pelo programa, eles receberam 2 cartas anônimas da cidade de Flint, no Michigan. Lembrando que a polícia já havia recebido outra carta anônima dessa mesma cidade no Michigan. A análise da caligrafia da carta confirmou que elas foram escritas pelo mesmo autor que enviou a carta anteriormente para a polícia de Nova York, em novembro de 1987. Mas a polícia nunca chegou a descobrir quem enviou essas cartas. Em 5 de junho de 1989, o New Kids on the Block, uma banda norte-americana, filmou um videoclipe em um dos shows apresentados na cidade de Los Angeles, na Califórnia. Em março de 1991, 2 anos depois, os pais de Cary viram um clipe e notaram uma garota na plateia que se parecia muito com a sua filha. Os investigadores também acreditavam que essa mesma pessoa poderia ser Cary. Uma análise minuciosa foi feita no vídeo e mostrou que a garota tinha um comprimento de cabelo, cor de cabelo, formato de rosto e número de brincos na orelha direita quase idênticos como Cary usava antes de desaparecer. 2 membros dessa banda, Jordan e Jonathan, foram entrevistados pelo programa Mistérios Não Resolvidos e fizeram apelos pessoais para que a garota se apresentasse. A jovem no vídeo mais tarde se apresentou e se identificou, mas infelizmente, apesar da incrível semelhança com Cary, não era ela. Em 28 de janeiro de 1994, quase 7 anos após Cary desaparecer, um homem chamado Robert Anthony Jones simplesmente ligou para a polícia e confessou ser o autor do desaparecimento da jovem. Segundo o relatório policial, ele já havia sido preso por 4 assaltos a bancos cometidos no estado de Nova York e no estado do Maine entre 1987 e 1993. Robert estava sob custódia policial no momento de sua confissão, aguardando transferência para a prisão federal onde iria cumprir sua sentença de 15 anos pelos assaltos. Posteriormente, a esposa dele, uma mulher chamada Teresa, disse à polícia que ele havia confessado a ela que ele era o culpado pelo desaparecimento de Cary. Robert ligou para a polícia e confessou tudo na tentativa de obter uma sentença mais leve para Teresa, a sua esposa. Foi Teresa quem dirigiu um carro de fuga de um dos assaltos cometidos por Robert, com os seus 2 filhos dentro. Após a confissão, Robert levou os policiais até uma área arborizada, onde estava o corpo da garota. Os policiais fizeram uma verificação na área, e o corpo foi encontrado enterrado em uma cova rasa a poucos quilômetros da casa onde Cary morava. Posteriormente, foram feitas análises em laboratório que confirmaram que o corpo encontrado realmente pertencia a Cary Lynn Nixon. Esse tempo todo, a garota estava enterrada a poucos quilômetros de sua casa, enquanto muitos achavam que ela havia fugido e ainda estava viva. Não se sabe ao certo o que foram todos aqueles avistamentos na cidade de Eutahlville e em sua região. Talvez aquelas pessoas só estivessem mentindo porque queriam chamar a atenção. Na melhor das hipóteses, eles viram alguém realmente muito parecido com Cary. E na pior das hipóteses, eles inventaram tudo. Isso, de certo modo, foi muito ruim para a investigação, pois desviou o foco dos policiais para algo que não era verdade. Sem contar o fato de darem falsas esperanças para a família, fazendo-nos acreditar que a garota talvez ainda estivesse viva. Voltando ao caso, na época do desaparecimento de Cary, Robert tinha 23 anos e morava em Bar Harbor, no estado do Maine, com a sua família. Na semana em que ela desapareceu, ele havia voltado para sua cidade natal, no estado de Nova York.
para uma visita de alguns dias. Em 22 de junho de 1987, ele viu Kari enquanto ele comprava cerveja no mercado do bairro. Ele então a seguiu e a forçou a entrar em seu carro sob a mira de uma arma. Robert levou a garota para uma cabana isolada que pertencia aos seus pais. Ele se aproveitou dela e tirou a sua vida. Ele a enterrou na manhã seguinte em sua propriedade, que fica em uma área remota. Mais tarde, ele retornou à área de All Sable Forks, onde se estabeleceu com sua família a apenas 200 metros de onde enterrou a garota. Robert fez um acordo judicial e recebeu uma sentença de 18 anos de prisão pelos roubos e pelo crime que vitimou Kari. Sua esposa Teresa se declarou culpada de ajudar o marido no assalto a banco, mas até o momento desse vídeo, as informações que eu encontrei é de que ela ainda não havia sido sentenciada. Atualmente, Robert cumpre a sua sentença na prisão correcional Wyoming, em Nova York. Com base em seu acordo de confissão de 1994, ele teve sua primeira audiência de liberdade condicional em 2011, que lhe foi negada. Em 2018, Robert tentou apelar de sua confissão e condenação original, mas os tribunais superiores de Nova York rejeitaram seu recurso. Segundo Robert, ele levou a garota e fez o que fez porque estava passando por dificuldades conjugais, alegando que sua esposa o havia traído. Robert alegou também que havia cometido os roubos a banco, pois queria ser pego pela polícia. Jonathan Edward Nixon, irmão de Kari, teve uma filha a qual colocou o nome Kari Lynn Nixon, em homenagem à sua irmã. Jonathan faleceu em dezembro de 2007. Seu pai Gary faleceu em 2011. Sua mãe Kate e seus irmãos Lori e Joseph ainda estão vivos e lutando para manter Robert Anthony Jones atrás das grades. Segundo Kate, por mais doloroso que seja reviver o pesadelo que viveu quando sua filha desapareceu, ela vai continuar tentando manter Robert na prisão até o fim de sua vida.